Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa, assim também como saudamos aqueles que nos ouvem e assistem seus lares. Que Jesus nos abençoe, que cada um que chegou até aqui, vindo buscar uma palavra de consolo, de estímulo, de esperança, que seja atendido naquilo que deseja. A noite de hoje, então, temos mais um tema relativo ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E na noite de hoje, quem traz a explanação para nós do item 7 desse capítulo, titulado Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria, é a nossa irmã Ellen, trabalhadora dessa casa, que já por outras vezes esteve aqui conosco. Então, desde já, desejamos uma boa explanação a você e que nós possamos também aproveitar esse momento tão especial. E para nós irmos harmonizando o nosso pensamento, vamos ouvir uma mensagem do livro Vida Feliz. Valdo Franco, então, traz a mensagem de Joana de Ângeles. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda. Nem sempre como queres, porém, da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado a sua espera. E lembrando que, no final da palestra, nós temos o passe, a sala ao lado, e quem deseja recebê-lo pode passar nas cadeiras à frente, será chamado para tal. E também temos o atendimento fraterno, se alguém deseja recebê-lo, entra em contato com o trabalhador da portaria, que esse indicará e acompanhará no encaminhamento. Boa palestra. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja junto de cada um de nós nesta noite e naqueles que se encontram em seus lares e que vão assistir a palestra também. Como a Beth falou, hoje a gente está dando continuidade às reflexões sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se deve servir a Deus e a Mamon. E o item de hoje é sobre a questão da prova da riqueza e da miséria. E Kardec ele vai iniciar esse capítulo 16 do Evangelho trazendo uma passagem da vida de Jesus. E essa passagem ela está narrada em 3 dos 4 evangelistas. Então, 3 dos 4 evangelistas trazem essa passagem sobre a vida de Jesus. Essa passagem está presente no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. Então, conta essa passagem que aproximou-se de Jesus um jovem. E este jovem chegou até ele para questionar. E falou: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Depois de corrigi-lo, dizendo que bom somente Deus o era, Jesus respondeu que se ele quisesse adquirir a vida eterna, ele deveria guardar os mandamentos. Então o jovem voltou a questionar, mas que mandamentos ele deveria guardar? E Jesus então começou a enumerar os mandamentos. Não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo. O jovem então respondeu a Jesus que ele guardava todos esses mandamentos desde a sua mocidade.
Então, o que ainda lhe faltava para ele ganhar a vida eterna? Então, Jesus lhe disse que ele quisesse ser perfeito, que ele fosse e vendesse tudo que tinha e desse o dinheiro aos pobres. Isso faria com que ele recebesse o tesouro no céu. E depois mandou ele vir e segui-lo. Ouvindo essas palavras, o moço se foi tristonho, porque ele possuía grandes haveres, ele possuía grande quantidade de dinheiro. Jesus, então, comenta com os discípulos: digo-lhes em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. É mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será então que a riqueza poderia constituir um obstáculo à salvação daqueles que a possuem? Aqueles que a possuem, então, não teriam a salvação? Não. E é o que Kardec está trazendo no item 7 desse capítulo, dizendo que se a riqueza fosse constituir obstáculo à salvação daqueles que a possuem, Deus não teria posto esse instrumento de perdição na mão de alguns. Então, tudo que passamos, a situação que nos encontramos, ela vai obedecer a um critério. Se nós estamos aqui hoje numa situação social, financeira, estamos aqui porque ela estabelece um critério, seja um critério de mérito, de provas ou de expiação, necessários a cada um de nós passar. E a doutrina espírita, ela vem esclarecer acerca dessa desigualdade social, nos dizendo que essa desigualdade a qual a gente vive no nosso mundo, onde uns têm muito e outros têm muito pouco, ela é proveniente de nós mesmos, ela é proveniente do próprio homem, porque Deus, ele considera nós todos iguais. E a questão 803 do Livro dos Espíritos, quando perguntado aos espíritos exatamente isso, se perante Deus somos todos iguais, os espíritos vão responder que sim, que todos nós tendemos para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nós nascemos fracos e achamos-se sujeitos às mesmas dores. O corpo do rico, ele vai se destruir da mesma forma como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade. Mas quem de nós já não se perguntou por que Deus então concede a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Então, como eu disse, pela criação divina, todos nós somos iguais e viemos do mesmo ponto de partida. Porém, conforme a nossa vivência, conforme aquilo que vamos plantando ao longo das encarnações, vai ser a nossa colheita. Então, por isso nós temos essas desvantagens, essas diferenças, principalmente acerca da situação social. Quando Kardec indagou os espíritos na questão 814 do Livro dos Espíritos, por que a uns foi dado tanto e a outros foi dado tão pouco, na resposta os espíritos vão dizer que Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a outros a miséria para nos experimentar de modo diferente. E que, além disso, como bem sabemos, as provas foram escolhidas por nós. Antes de reencarnar, quando nós estávamos no plano espiritual, nós que escolhemos o tipo de prova pelas quais nós queríamos passar.
dentro, e a espiritualidade permite isso, sabendo da capacidade que cada um de nós já tem para superar essas dificuldades. Então, tanto a riqueza como a pobreza são provas difíceis de serem superadas, porque a miséria, ela pode provocar a nossa revolta contra Deus. Já a riqueza é mais arriscada ainda do que a miséria, porque ela vem como um estímulo a todas as nossas paixões, a todas as nossas imperfeições, aquelas imperfeições que ainda temos que superar, como o orgulho, o egoísmo, a avareza, a ganância, essas paixões que ainda nos prendem à matéria e que nos afastam de Deus, nos afastam da perfeição, nos afastam da nossa elevação espiritual, e é isso que estamos buscando aqui, o aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento espiritual, buscando nos melhorar a cada dia, em cima dos conhecimentos que vamos adquirindo. Então, quando Jesus disse ao jovem, lá no início, aquele jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, para ele desfazer-se de todos os seus bens e depois segui-lo, Jesus não tinha pretensão de estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Mas é que ele queria nos mostrar, nos alertar com relação ao apego material, que o apego aos bens terrenos, e que esse apego, sim, que é um obstáculo à nossa salvação. Então, esse jovem, ele recua, sim, diante da ideia de abandonar os seus bens, porque é difícil tu fazer esse movimento quando tu ainda está muito ligado à matéria, ao materialismo. E também porque ele julgava estar em dia com as leis divinas, porque ele observava, como ele falou a Jesus, ele observava todos os mandamentos. Mas, de outro lado, ele se recusava a abandonar os seus bens, aquilo de qual ele possuía, que ele era dono. E seu desejo de adquirir a vida eterna, ele não ia ao extremo dele conseguir abrir mão daqueles bens materiais que ele havia ganhado ao longo da sua existência. E o que Jesus estava propondo era uma prova decisiva para ele. Jesus estava colocando à prova os seus valores, o seu pensamento. Aquele jovem podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, assim como nós. Não maldizer o próximo, não ser vão, não ser orgulhoso, honrar pai e mãe, mas ele não tinha a verdadeira caridade, ele não tinha o desprendimento. Sua virtude não chegava à abnegação total. E foi isso que Jesus quis demonstrar, fazendo esse comparativo com o princípio: fora da caridade não há salvação. A riqueza, sem dúvida, ela gera tentações. Como eu falei anteriormente, ela é uma prova mais arriscada do que a pobreza. Mas ela não é um mal em si, porque Jesus vai nos mostrar que não é uma prova impossível passar pela prova da riqueza, pois existe, e nós conhecemos em noticiários, através de se ouvir falar, que existe sim quem utiliza bem a riqueza, quem utiliza a riqueza com propósito e com discernimento. Então a riqueza, ela será boa ou má, segundo o uso que iremos fazer dela. Então Deus não condena a riqueza e não condena ninguém que é rico. O que Jesus condena é o mau uso e o mau emprego daquilo que a gente faz, daquilo que nos foi emprestado por Ele. E o que consiste o mau uso? O mau uso consiste em aplicar a riqueza exclusivamente para a nossa satisfação pessoal, para o nosso gozo, para aquilo que nos faz bem,
sem ter um olhar com o próximo, sem ter um olhar de caridade com aqueles que estão ao nosso redor e que necessitam também de um apoio, de uma mão. O Livro dos Espíritos, na questão 261, nos esclarece que o espírito pode, por exemplo, pedir a riqueza e ser concedida. E assim, conforme o seu caráter, esse espírito pode tornar-se avarento ou mesquinho, egoísta ou generoso, ou ainda se lançar a todos os gozos da sensualidade. Então, a riqueza, como eu falei, ela não é um problema em si. Condenar a riqueza seria também a gente condenar o trabalho que a riqueza proporciona, os benefícios que a riqueza traz. E isso estaria sendo em contradição com a lei do progresso, que é uma das leis de Deus. Então, a riqueza, ela é sim verdadeiramente um elemento de progresso moral, se bem usada, se bem aplicada. Ela é um elemento também de progresso intelectual. E a nossa missão aqui, enquanto espíritos encarnados, é trabalhar para a nossa própria evolução, mas também contribuir para a evolução do nosso planeta. E o que fazemos para melhorar as condições de vida do planeta? Faz-se necessário, através da riqueza daqueles que a possuem em abundância, investir em tecnologia, em pesquisas, e para isso é necessário esses recursos financeiros. Nós podemos entender isso um pouquinho mais na prática, se a gente pensar nas tecnologias que foram aplicadas nas vacinas que salvam vidas, nas pesquisas que descobrem a cura de várias doenças, no quanto os recursos financeiros bem aplicados podem promover o estudo e a pesquisa, o quanto a riqueza, se bem aplicada, pode servir como um poderoso elemento de progresso intelectual. Devemos ter bem claro que os bens terrenos, eles não pertencem a nós. Eles não pertencem a Ellen, eles não pertencem a Beth. Eles nos foram emprestados por Deus, eles pertencem a Deus. Então, a riqueza, ela é somente um empréstimo que Ele nos dá. E é agradável a Ele que a gente utilize para beneficiar a nós, sim, mas também para beneficiar os outros através da caridade. Então, deve-se usar a riqueza para dar alívio à miséria presente, para diminuir a fome, para preservar do frio e proporcionar abrigo àqueles que não têm. E todos nós possuímos riquezas. E sempre temos algo a ofertar, seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual. E de tempos em tempos, é importante que a gente faça uma visita às nossas casas. E eu falo as nossas casas físicas, mas também as nossas casas interiores, aos nossos armários, aos roupeiros, porque com certeza lá vai ter alguma coisa, vai ter algum item guardado que não nos serve mais, que não é mais utilizado por nós, mas serve para alguém. Seja um brinquedo, um sapato, uma coberta, uma palavra amiga, um acolhimento. Sempre temos alguma riqueza a ofertar ao outro. Quem mais possui pode ajudar a prevenir a miséria. Deve doar sempre, sem humilhar, oferecer, quando necessário, quando possível, a oportunidade do trabalho, para que o próximo também consiga, através do seu esforço, angariar aquilo que é necessário para o seu sustento. Podemos ofertar um conselho, um sentimento, uma afeição. Se a gente souber aplicar esses empréstimos divinos, objetivando o progresso coletivo por meio do investimento da educação, do desenvolvimento de recursos tecnológicos, ou mesmo pela geração de empregos, nós estaremos trazendo dignidade,
aqueles que precisam desses recursos que todos nós necessitamos nesse mundo material. E ao fazer isso, a riqueza estará sendo bem empregada, estará sendo empregada em consonância com as leis divinas. Então, tanto a riqueza como a pobreza, elas são provas que foram escolhidas por cada um de nós, espíritos imortais que somos, para testar o nosso aprendizado, a nossa capacidade. E Deus, ele nos oferta tanto a riqueza como a miséria para nos experimentar. E como que ele nos experimenta? Através da pobreza, pela resignação. A resignação, ela se refere a tu experimentar uma situação sem tentar mudá-la, tu aceitar aquela situação da forma como ela se apresenta. E o rico, ele experimenta pelo emprego que dá aos bens ou ao seu poder. No nosso dia a dia e na literatura espírita, nós temos diversos exemplos de pessoas que conseguiram ou que souberam lidar, que souberam passar pelas provações da riqueza e da miséria, souberam passar com humildade, com aceitação e com resignação. No livro O Céu e o Inferno, eles nos trazem um exemplo de resignação diante da miséria. No último capítulo do livro, que trata sobre as expiações terrestres, eles trazem a história de Julienne Marie, a mendiga. Então, ele conta que Julienne Marie morava em Villate, uma cidade da França, e ela viveu a sua vida inteira na dependência da caridade pública, na dependência do seu próximo. E ela se encontrava velha e enferma. E tinha um homem na cidade, ao qual Kardec não menciona o nome dele, que tinha um carinho e um cuidado especial por essa senhora. Então, um dia, Julienne caiu no poço. E ela foi tirada desse poço por esse homem, ao qual Kardec chama de Senhor A, e transportada para casa, ali vindo a desencarnar pouco tempo depois, vítima desse acidente. Mas começou a correr um falatório na cidade que ela havia se suicidado devido à situação extrema em que ela se encontrava de pobreza. E esse senhor que ajudava frequentemente, que ajudou ao longo da sua vida, ele ficou muito sentido e ele trabalhava junto com Kardec. Então, em conversas com outros amigos que também trabalhavam com Kardec, veio a ideia de se fazer uma evocação para ver como ela estava no plano espiritual, com o intuito, é claro, de poder auxiliá-la. Então, em primeiro lugar, eles evocaram o espírito protetor de Julienne, para ver se ela estava apta a ser evocada também, se ela estava em condições de falar. E quando eles evocaram o espírito protetor de Julienne, esse lhes disse: poderás fazê-lo, então poderá fazer a evocação, e com isso lhe dará prazer, conquanto esta se torna totalmente desnecessária, e o benefício que vocês querem ofertar também. Por quê? Porque Julienne se encontra feliz e inteiramente devotada aos que lhe mostraram compassivos. Então ela chegou ao plano espiritual feliz. Mesmo vivendo uma existência na miséria, ela havia cumprido aquilo que ela se propôs antes de reencarnar, que era levar uma vida na miséria. Ela aceitou com resignação aquela situação. Então, continua um texto, é um texto bem longo, né? E eles evocam, então, Julienne. E no texto ela fala que ela foi condenada a uma existência miserável, enferma, inválida, que ela mendigou a vida inteira. Não acumulou dinheiro e na velhice as poucas economias não passavam de uma centena de francos, reservada para a hipótese de ficar doente, de ficar entrevada.
mas que Deus, julgando suficiente a sua expiação e a prova, libertou-lhe da vida terrestre, sem sofrimento, porquanto não me suicidei, como a princípio julgavam. Não sofri ao dar-se meu desencarne. Eu sou feliz por ter cumprido a minha missão, sem vacilações, com resignação. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Que lindo poder chegar ao plano espiritual assim, sabendo que aquilo que a gente se propôs a cumprir aqui na Terra, a gente conseguiu, sem maldizer ninguém, sem fazer o mal ao próximo, sem maldizer a Deus, né? Então, esse é o depoimento de Juliene. Ela se encontrava no plano espiritual muito bem, porque ela havia aceitado as suas provas da melhor forma possível. E Kardec, ele coloca nessa história, estão condensados nessa história todos os princípios da doutrina espírita, porque ali a gente vai encontrar a existência de Deus, vai encontrar a imortalidade da alma, vai encontrar a reencarnação, vai encontrar a comunicabilidade dos espíritos, vai encontrar a lei de causa e efeito, a evolução espiritual, a valorização do amor ao próximo. Mas eu tenho outro exemplo também, que eu trago para mostrar que a riqueza pode ser, como já falamos, um instrumento do nosso progresso, da nossa libertação e da nossa salvação espiritual. É um dos exemplos belíssimos dessa história de vida de Haile Gebrselassie, conhecido como o imperador das maratonas. Haile, ele nasceu em Acela, na Etiópia, em 18 de abril de 1973, então é uma história bem recente, e ele é considerado um dos atletas de corrida, um dos maiores atletas de corrida a longa distância. Haile nasceu em uma família de 10 filhos, uma família muito humilde. Ele foi uma criança pobre, criado no campo, sem eletricidade, sem água corrente. E para chegar até a escola, ele costumava correr 10 quilômetros entre a sua casa e a escola, todas as manhãs. E para voltar, ele corria mais 10 quilômetros no trajeto de volta. Isso fez com que ele participasse da sua primeira corrida aos 16 anos, numa prova de 1.500 metros, contra corredores mais velhos. Ele venceu e recebeu como prêmio um calção e uma camiseta. Ele começou a ser notado internacionalmente em 1992, quando ganhou os 5.000 e os 10.000 metros do Campeonato Mundial de Atletismo Júnior de Seul. Ao todo, Haile venceu 108 corridas em 56 países diferentes. Mas até hoje, ele permanece comprometido com o seu povo, não se esquecendo de onde veio. Hoje, ele é um empresário e seus negócios na Etiópia incluem hotéis, academias, cinema, revendedoras de automóveis, e empregam mais de 400 pessoas. Além disso, ele abriu e hoje ele sustenta 2 escolas, frequentadas por 1.200 crianças que estudam com computadores e equipamentos de laboratório e pesquisa de primeiro mundo, recebendo instrução de alto nível em um país que vive em extrema miséria. Esses 2 exemplos, eles nos mostram que é possível, sim, superar as nossas provações, seja da riqueza, seja da miséria. Se nós acreditarmos em Deus em primeiro lugar, se acreditarmos em nós, na nossa capacidade, porque se nós estamos aqui passando por essas dificuldades, é porque Deus, é porque a espiritualidade, ela confia que nós somos capazes, que nós já estamos prontos
para superar esses obstáculos. Então, devemos acreditar que é preciso ter, sim, a fé divina, mas é preciso também ter a fé humana, que é essa fé e esse acreditar em nós, nas nossas capacidades. Então, seja qual for a nossa possibilidade material, que a gente saiba usufruir corretamente daqueles bens que nos foi concedido, na certeza que a desigualdade das riquezas, ela visa, acima de tudo, ao nosso aprendizado espiritual. Se utilizarmos bem tudo que nos é concedido, se tivermos temperança e responsabilidade com as nossas posses, se compreendermos que tudo que existe na natureza e na sociedade cotidiana pertence primeiramente a Deus, entenderemos que que nos pertence aquilo que a gente consegue acumular dentro dos nossos corações, no nosso espírito, que são os nossos sentimentos, o nosso conhecimento, os nossos valores morais e éticos, e nossos exemplos edificantes. Que saibamos que são esses tesouros e são essas riquezas que nos pertencem e a quais iremos levar junto de nós, quando chegar a nossa hora de retornar à pátria espiritual. Que Jesus abençoe a cada um de nós e podemos nos preparar agora para o momento da prece. Aqueles que desejarem, podem cerrar os seus olhos, respirando nesse momento profundamente, buscando a conexão com Jesus, esse mestre amigo que chega nesse momento perto de cada um de nós, envolvendo os nossos corações com o seu amor, acalentando as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, dizendo ao nosso ouvido que somos capazes de superar cada uma dessas adversidades e que junto de nós Ele estará sempre conduzindo o nosso caminho, iluminando a nossa jornada, que saibamos confiar, desenvolver ainda mais a nossa fé. E dessa forma, fortalecidos e cheios dessas boas energias, cheios desse conhecimento, possamos também emanar para todos aqueles irmãos, aqueles que nos veem a cabeça nesse momento, que nos veem o pensamento, as energias e o amor de Cristo, para que eles também se sintam reconfortados, possamos enviar para todo o nosso planeta, para a nossa cidade, para as doentes nos hospitais, para aqueles que se encontram nas casas de acolhimento, que eles sintam nesse momento um bem-estar, que sintam nesse momento abraçados por Jesus. E que assim, diante dessas boas energias, possamos retornar aos nossos lares, mantendo sempre junto de nós, através da prece, do exercício constante da elevação dos pensamentos. Jesus em nossos lares. Que assim seja.